direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Pois muito bem, nós estamos recebendo aqui nesta quinta-feira na Campina FM, no Jornal do Meio-Dia, o presidente em exercício da Associação dos Magistrados da Paraíba, o Dr. Max Nunes de França. Doutor Max, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde aos ouvintes da Campina FM, do Jornal do Meio-Dia. Bom, doutor Max, o senhor assumiu, me parece que até a semana que vem, provisoriamente durante as férias da titular. Isso, eu sou vice-presidente da associação e nesse período de 1 a 15 de abril, a presidente está em férias e eu estou no exercício dessa função. O senhor está na atividade aqui em Campina Grande, o senhor é juiz da Especial Cível, do terceiro juizado especial cível da comarca de Campina Grande. Durante esse período em que está na titularidade, que tipo de atividade o senhor está desenvolvendo? Quando nós estamos na titularidade do exercício do cargo de presidente de associação, nós nos afastamos da atividade jurisdicional. Então, a associação ela tem como princípios defender os direitos dos magistrados e também dar um amparo geral a verificar as condições de trabalho dos fóruns, das comarcas, para levar esses pleitos ao Tribunal de Justiça e procurar conseguir melhorias para a população como um todo. Quando a gente luta por melhores condições de trabalho nos fóruns das comarcas do estado da Paraíba, a gente quer que esses fóruns tenham uma melhor condição de trabalho para que a população receba um melhor serviço. Doutor Max, começando do macro para o micro, qual é a maior dificuldade hoje para a atuação dos magistrados no Brasil? O excesso de processos, a demanda muito elevada é um dos principais problemas? Aliado a essa demanda elevada, eu classifico como a falta de estrutura adequada de trabalho. Porque muitas vezes quem está de fora pensa que os fóruns são todos bem aparelhados e que o magistrado conta com inúmeros auxiliares, quando na verdade isso não se traduz no nosso dia a dia. Então, muitos fóruns, principalmente dos interiores, o magistrado está sem magistrado titular, ele tem que estar se deslocando em várias cidades para poder cobrir essas ausências de magistrados. Ele não conta com uma boa assessoria para fazer a triagem necessária nesses processos. Então, isso é causa de morosidade, isso é causa de atraso. Porque numa comarca, por menor que seja, entra em média 100, 200 processos por mês e esses processos têm que ser analisados um a um. Então é humanamente impossível que um só juiz, se não tiver uma boa estrutura de trabalho, ele consiga dar a resposta adequada, a resposta que a sociedade merece. Nesse sentido, inclusive, na esteira do que o senhor declarou, quando o juiz é responsabilizado, por exemplo, pela morosidade processual, é uma crítica injusta? Na maioria dos casos, sim, porque não é que a morosidade ela não exista. A morosidade, ela existe. Agora, ela não pode ser classificada como culpa unicamente do juiz. É todo o sistema que produz essa morosidade processual. Muitas vezes, o excesso de trabalho e a falta de estrutura para você conseguir dar uma resposta no momento adequado e de forma célere. Muitas vezes a morosidade também é provocada pela advocacia quando consegue usar de expedientes procrastinatórios previstos na lei. A lei traz inúmeros expedientes procrastinatórios e às vezes a advocacia consegue usá-los de forma também a atrasar o processo. Está beneficiando a parte que o advogado representa, mas está prejudicando a outra parte. E isso também é causa, muitas vezes, de atraso, de morosidade. Então, a morosidade ela é um fenômeno complexo. Ela não é um fenômeno que seja culpa exclusiva do judiciário. Todo o sistema, inclusive o sistema legal, com infinidade de recursos que existe, produz morosidade. Agora, eu reconheço que a falta de estrutura em alguns pontos do judiciário, ela causa morosidade. E é por isso que a Associação dos Magistrados cobra do Tribunal de Justiça uma maior atenção ao primeiro grau de jurisdição, uma maior atenção aos fóruns, aonde a população é atendida na ponta. Então, é isso que a gente quer e que a gente busca, porque vai se traduzir em melhoria
na prestação jurisdicional. Recentemente a gente recebeu aqui no Jornal do Meio Dia o novo presidente da Comissão contra a Morosidade Processual da OAB Paraíba, o advogado Robson Carvalho, e ele dizia que estava fazendo inclusive um levantamento e que ia procurar o Tribunal de Justiça da Paraíba, a Associação dos Magistrados, para discutir que tipo de medidas poderiam ser adotadas justamente para tentar diminuir a morosidade processual. E, coincidentemente, ele falava, assim como o senhor, na importância de se otimizar a realidade da jurisdição em primeiro grau, esse acesso mais imediato da população. O senhor acredita que, dialogando a OAB, a Associação dos Magistrados, o Tribunal de Justiça da Paraíba, existem medidas de curto prazo que poderiam ser adotadas para melhorar esse aspecto da celeridade processual? De curto prazo, mas com planejamento. É preciso que haja um investimento progressivo nas estruturas que atendem diretamente a população e não apenas na cúpula do judiciário. É preciso que os recursos eles sejam pulverizados nos mais diversos fóruns, nas mais diversas cidades, para que aquela cidade tenha uma estrutura adequada para receber e tratar os processos que recebe com a celeridade devida. Dou exemplo do Código de Processo Civil, que prevê as realizações das audiências de conciliação a cada meia hora. Se a gente contar um expediente que a gente tem de 7 horas de expediente e for diluir durante esse expediente a realização de audiências, o atendimento às partes, a análise de documento, a gente vê que o que entra, o volume de processo que entra é muito maior do que a capacidade de vazão que um juiz só tem para fazer todo esse trabalho no dia a dia. Então, por isso que a gente diz, qual a importância de vários assessores no trabalho de um juiz? Para que esses assessores façam a triagem de todos esses documentos e que o juiz se dedique exclusivamente à função de decidir. Porque nós, no dia a dia, pode me apresentar 10 processos, eu consigo decidir os 10 processos numa tarde, mas eu não vou conseguir escrever as 10 decisões. Então é para isso que servem as assessorias, para após a decisão do magistrado que as assessorias redigam. É a mesma coisa se a gente for aplicar o legislativo. Quem faz a lei são os deputados, mas quem redige as leis que os deputados fazem? As assessorias. Então, o trabalho de julgar ele é um trabalho muito complexo. Ele é um trabalho que demanda você analisar provas, ouvir áudios, analisar documentos, estudar, fazer pesquisas e, ao final, essa decisão ela tem que ser escrita. E a escrita é que demora. Então, é impossível um magistrado realizar 10 audiências criminais numa tarde e escrever as 10 decisões nessa mesma tarde. Se a gente tem um espaço de 1 hora para ouvir as testemunhas, analisar os documentos, ao final da audiência, o magistrado já tem sua convicção formada, já tem o resultado do julgamento. Mas ele tem que ter tempo para escrever. Daí a importância do magistrado ter uma equipe maior no seu auxílio, para que essas decisões elas possam ser entregues com mais rapidez à sociedade. Doutor Max, é possível mensurar qual é essa realidade atual em termos de corpo de assessoria dos juízes de primeiro grau? Qual é a média de assessores que um juiz tem na Paraíba? Na Paraíba, um juiz tem no máximo 2 assessores para aquelas comarcas onde há uma grande demanda, que são as varas cíveis e as varas da Fazenda Pública. A grande maioria vai possuir um só assessor. E ainda tem muitos juízes que não possuem nenhum assessor. A gente tem cerca de 50 juízes na Paraíba que trabalham sozinhos. Ele que tem que fazer toda a análise do documento, toda a triagem, escrever todas as suas decisões. Então isso representa atraso na prestação jurisdicional. Não porque o juiz está deixando de trabalhar, mas porque ele não consegue devolver a resposta no momento devido. Eu faço um paralelo muito comum. Se você tem um processo, geralmente tem em média, quando um processo simples, vai ter em média 100 páginas. Essas 100 páginas, elas precisam ser analisadas, elas precisam ser lidas. Se você tem um livro de 100 páginas, você consegue ler um livro de 100 páginas numa tarde e fazer um resumo dele? Não é todo mundo que consegue. Então, como é que você vai exigir que um juiz leia todo dia 10, 20 processos e
responda a esses processos através da sentença, dando uma decisão se ele não tiver um corpo de auxílio que faça toda essa triagem anterior. Então é preciso a gente mensurar e conhecer o que é o trabalho de um juiz. E não achar que o trabalho de um juiz é muito fácil, que é só estar decidindo, mas decidindo como. As decisões, elas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas e precisam ser decisões responsáveis, para que a parte não saia prejudicada. Então, é isso que a gente chama a atenção. E quando a gente fala em priorização de primeiro grau. Primeiro grau, para o grande público saber, são os fóruns, são os juízes. É a instância inicial. O segundo grau são os tribunais. Então, quando a gente fala em priorização do primeiro grau, a gente quer que o Poder Judiciário canalize seus recursos para melhorar a estrutura de atendimento da população. É isso que a gente busca, é isso que a gente vem lutando ao longo dos anos. O senhor citou, e até fazer o questionamento exatamente sobre isso, que tem a ver com o cotidiano da sua atividade, da atividade dos juízes, a leitura dos processos. Muitas vezes são processos volumosos, às vezes até as petições iniciais, a gente acompanha alguns magistrados que reclamam que são, às vezes, petições exageradamente alongadas. Precisa redigir as suas decisões, mas eu ia lhe perguntar exatamente sobre o tempo para a decisão, porque acredito eu que não é todo o processo que na simples leitura o juiz já forme a sua convicção. Eu acredito que há situações em que o magistrado reflete, até vai buscar a própria legislação para, enfim, tomar a sua decisão. É de fato assim que acontece no cotidiano? Isso aí vai depender da complexidade dos processos. Se os processos são simples, esses processos eles são analisados mais rapidamente. Se os processos são complexos, de matérias que envolvem muitas pessoas envolvidas, por exemplo, um processo criminal. Se é um processo criminal de apenas um réu, de um roubo que houve flagrante, esse é um processo mais simples de ser analisado, porque ao ouvir as testemunhas, ao analisar os outros documentos de prova, o magistrado já forma sua convicção. Mas se é um processo que envolve organização criminosa, envolve corrupção, isso já é um processo mais demorado, porque são processos em que a investigação, ela faz cruzamento de documentos, ela tem escutas telefônicas que precisam ser ouvidas. Às vezes tem processos que tem centenas de horas. Então, se a gente tem 100 horas de áudio para ser ouvida, a gente precisa ouvir as 100 horas de áudios para extrair daquele áudio o que importa, o que é importante e o que não é importante. Então, em quanto tempo 100 horas vão levar 100 horas de escuta? Mas essas 100 horas não são ininterruptas. Um dia só tem 24 horas. Você não consegue ouvir mais de 4 horas seguidas e raciocinar ao mesmo tempo. Então, por isso que muitas vezes a população cobra uma celeridade nesses processos complexos, mas não é assim. Se a gente entrega de forma muito rápida, de qualquer jeito, quem sai prejudicado no final é a população. A pressa é inimiga da boa decisão. Pois é, certamente. Bom, sobre a realidade daqui da Paraíba, qual é o tamanho do déficit de magistrados aqui no nosso estado? O Tribunal de Justiça fala hoje em que é preciso fazer um redimensionamento da estrutura da justiça na Paraíba. A gente concorda em parte com essa afirmação, porque hoje a gente tem um déficit muito grande, principalmente nas comarcas do interior. Cerca de 50 unidades estão vagas. Então é preciso que haja uma atenção especial para essas unidades que estão vagas, porque se não há uma atenção especial e isso fica 1 ano, 2 anos, essas unidades vagas, quem sofre é a população. Indiretamente, quem são responsabilizados são os magistrados, mas eu repito que não são os juízes, não são os magistrados que gerem o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem uma mesa diretora que precisa pensar melhor o judiciário e investir esses seus recursos canalizando para onde mais interessa a população. A gente passa por um déficit orçamentário, contingenciamento por parte do Poder Judiciário. É preciso que esse orçamento seja corrigido para que o Tribunal de Justiça possa crescer e atender melhor, mas enquanto ele não é corrigido, é preciso que o Tribunal de Justiça aplique esses recursos onde há mais necessidade. Doutor Max, qual a opinião da Associação dos Magistrados da Paraíba sobre a tese, tratar assim, que já chegou a ser uma espécie de projeto, foi retirada, mas sempre se fala em voltar a essa discussão do fechamento de comarcas? A gente não tem, enquanto associação, um posicionamento fechado, porque a gente não possui estudos técnicos que digam se é necessário ou não é necessário fechar comarca A ou comarca B.
O que é preciso fazer é que qualquer ação do tribunal não seja feita de qualquer jeito, que ela seja feita uma ação estruturada, com base em estudos técnicos que avalie se naquela comarca há demanda suficiente. Havendo demanda suficiente, é preciso que a justiça esteja lá, que a comarca funcione e que tenha um juiz para atender a população. Então, o que a gente precisa avaliar antes de qualquer decisão é se há demanda naquela comarca. Se há demanda, é preciso que o Poder Judiciário esteja lá, que a comarca não seja fechada. Por isso, a gente precisa de mais investimentos nesses locais. A gente falou sobre a questão de auxiliares, de assessores e o aspecto da infraestrutura. Qual raio-x o senhor pode dar dos fóruns aqui na Paraíba? Os fóruns na Paraíba, a cada dia, estão ficando muito mais precários, porque não há investimento contínuo na manutenção desses ambientes. E quando eu falo na estrutura, eu também me refiro à questão de segurança. Fóruns são ambientes de litígio. Então, são ambientes em que as pessoas estão sujeitas lá a várias tensões e que os ânimos muitas vezes ficam exaltados. Então é preciso também que haja um investimento maior nas seguranças desse fórum. Seguranças não só para proteger juízes e funcionários, mas para proteger a própria população que frequenta o dia a dia no fórum. Porque no dia que tiver um atentado em algum fórum, não só vai prejudicar as pessoas que trabalham no fórum, vai prejudicar todas as pessoas que estiverem presentes no dia a dia do fórum. Então é preciso que haja um investimento maior também em segurança para que o acesso ao fórum seja controlado, que haja controle rígido de entrada e saída da população, que se saiba quem está entrando, que horário que entrou, que hora está saindo, que se passem detectores de metais e no mesmo procedimento que é tomado em aeroportos antes de adentrar nessas repartições onde as pessoas vão para litigar. Porque quando as pessoas vão fora, eles vão porque estão passando por algum problema, seja no âmbito familiar, numa simples ação de alimentos ou numa vara de violência doméstica porque o casal está em conflito. Então, é um ambiente sempre de tensão, não é um ambiente de lazer. Então, é por isso que a gente insiste muito na questão de que deve haver um reforço na segurança de todos os ambientes judiciários do estado da Paraíba. Faz já muito tempo, doutor Max, que eu acompanho pessoalmente a reclamação de advogados e de magistrados a respeito das condições estruturais do Fórum Afonso Campos, aqui em Campina Grande. Alguns advogados ponderam que por fora o fórum tem uma boa aparência, mas por dentro as condições não são as melhores. A gente tem divisões ali feitas de tapumes, uma estrutura limitada para inclusive a realização das audiências. Como é que o senhor, que conhece muito bem essa realidade cotidiana, avalia essa condição específica aqui do nosso fórum na cidade? O Fórum de Campina Grande, ele já tem 20 anos de construído. E ao longo desses 20 anos não houve nenhuma melhoria em suas condições físicas. Então, um prédio com 20 anos, numa cidade que cresceu, que a demanda aumentou, ele não se presta mais àquela função que ele exercia em 1999, quando foi inaugurado. Então, realmente, as salas de audiência são pequenas. Há um problema crônico de ar-condicionado que está sendo solucionado nesses dias, mas que durante todo o ano passado, nos dias de calor, era praticamente insuportável se trabalhar ali dentro, e isso faz com que o rendimento caia. O fluxo de pessoas é muito alto e há problemas nas escadas, nos elevadores. Então, assim, é um fórum que está pequeno para a realidade que a gente tem hoje. E quando você trabalha num ambiente que não é adequado, o seu rendimento, efetivamente, ele diminui. A gente falou sobre a questão da morosidade processual, sobre o quantitativo de processos, e há um aspecto interessante muito nessa esteira, nesse segmento, que é a questão de que a gente vive um momento de uma sociedade que vive em estado de litigância. Com o advento das redes sociais, o aumento da participação das pessoas nas redes sociais, as pessoas estão demandando a justiça, inclusive muitas vezes pelos conflitos mais, digamos assim, insólitos, vamos classificar mais ou menos nesse sentido. Qual é a importância dos mecanismos extrajudiciais para situações que muitas vezes acabam sobrecarregando
a justiça no nosso país diante desse aspecto de um crescimento tão grande da litigância entre as pessoas? É uma nova porta que o Poder Judiciário está abrindo à população, que são o que a gente conhece por Sejusc. Hoje, inclusive, está havendo a inauguração de um novo Sejusc em parceria com uma universidade local para tratar as demandas da fazenda pública e com outra universidade para tratar as demandas de família. Então, os Sejusc são os centros comunitários de conciliação. É importante que as pessoas utilizem esse equipamento e consigam solucionar suas questões antes de judicializá-las, para que só vá ao judiciário aquelas questões que sejam extremamente relevantes para a sociedade como um todo. Eu não digo, para a pessoa que está demandando, todo o processo é importante. Por menor que seja a causa para mim, mas para aquela pessoa que está demandando, seu processo é importante. Só que existem outros meios de se resolverem os conflitos que não o judiciário. O judiciário deveria estar ali preocupado mais com as demandas que consigam resolver de uma vez só, em um só processo, que atinja o maior número de pessoas, que são as demandas coletivas, os grandes questionamentos que envolve meio ambiente, que envolve saúde. Um exemplo muito prático que eu dou são as demandas de saúde. A gente vê na questão da judicialização da saúde uma demanda que não deveria estar no judiciário, que deveria ser resolvida diretamente pelo executivo, que é quem tem a obrigação de entregar o remédio à população, de pagar o exame, de entregar a cirurgia. Então, quando uma população vai diariamente ao judiciário ajuizar uma ação para pedir um medicamento, isso sobrecarrega o judiciário com uma função que deveria estar sendo exercida pela Secretaria de Saúde do Estado, do município. Então, se demora 2, 3 dias para o judiciário dar uma liminar, mandando o Estado ou o município pagar um remédio ou uma cirurgia, isso aí já era para ter sido resolvido pela própria Secretaria de Saúde. Então, a população tem que avaliar isso também e ver essas responsabilidades e cobrar mais dos gestores do Executivo que cumpram com seu papel para evitar que demandas desse tipo cheguem ao Judiciário sem necessidade. Aproveitando a sua fala, enquanto o senhor falava, eu me lembrava desse tema e aí o senhor vai me dizer se isso é verdade ou é mito. Os advogados dizem que os magistrados encontraram um caminho para desestimular a prática de ações em sede de danos morais e que o caminho encontrado pelos magistrados seria, digamos assim, alargar a tolerância com alguns casos que para o autor da ação seria caso de dano moral, ou quando reconhecer o dano, reduzir expressivamente o valor que é imputado ao réu. Isso procede, doutor? Não procede como forma de política judiciária. Isso não é uma política judiciária desestimular o ajuizamento de ações. Acontece que a avaliação do dano moral, ela é muito subjetiva. E cada magistrado tem seu pensamento, tem sua razão de decidir e vai avaliar se concretamente aquela situação ali causa ou não causa dano moral. Um exemplo muito prático que eu dou e que eu vejo no dia a dia dos juizados é as pessoas que recebem, por exemplo, uma negativação indevida. Sim. Eu nunca fiz uma compra, meu nome está negativado. Isso já está pacificado em todos os tribunais, inclusive nos tribunais superiores, que causa dano moral. Não há muito questionamento quanto a isso. Mas tem outros que recebem apenas uma ligação de cobrança. E aí questionam. Há dano moral pelo simples fato de você ter recebido uma ligação lhe cobrando de uma dívida que você não deve. Então, aí cada magistrado vai avaliar e interpretar de forma diferente se essa ligação lhe perturbou o sossego ou não. A negativação é diferente, porque teve um ato mais concreto, mas uma simples ligação de cobrança lhe causou ou não dano moral. Outro exemplo muito comum de acontecer é a espera na fila do banco. A espera na fila do banco, a lei que diz que os bancos devem fazer o atendimento dentro de 1 hora. Se não for atendido, o PROCON pode multar. Tudo bem, a ação do PROCON que multa, mas o fato do cliente ter esperado 1 hora lhe causou dano moral ou não? É só a atuação administrativa do PROCON ou existe o dano? Então, essas coisas é que os magistrados vão avaliar caso a caso. Saber se aquela hipótese específica causa o dano moral ou não causa o dano moral. E aí vem essa questão dos valores que são estabelecidos, que é objeto de reclamação dos advogados. Aliás, isso aqui a gente já debateu, eu estava tentando lembrar quando, mas os advogados reclamam de que os valores, e sobretudo aqui na Paraíba, de acordo com eles, que têm sido estabelecidos para os casos de dano moral, são valores muito baixos.
tá dentro disso que o senhor colocou, vai aí da percepção do convencimento de cada magistrado. Isso, porque o dano moral, ele não possui uma tabela. Ele não é diferentemente do dano material, que você vai reparar o prejuízo efetivo. O dano material, ele não há um valor fixo. A morte de um filho, quanto vale a morte? O dano moral, quanto vale a morte de um filho? Não há um valor. O dano moral, ele, por mais alto que seja ou por mais baixo que seja, ele nunca vai pagar o dano sofrido. Ele é um dano compensatório, que ele vai recompensar por aquele dano que você sofreu, mas ele nunca vai pagar o dano sofrido, porque a morte de um filho, ela não vai ser paga nunca. Você pode receber milhões, que ela vai compensar de alguma forma, mas não vai pagar. A espera de 1 hora numa fila, essa espera, ela não tem como você medir em reais. Quanto vale 1 hora numa fila? Ou quanto vale uma negativação indevida? Porque você pode ter sido negativado e não ter tido consequência nenhuma. Às vezes foi negativado e desnegativado e nem soube. Outras pessoas foram negativadas e foram, por isso, impedidas de fazer um financiamento da casa que estava esperando há anos. Então, as situações são diferentes. Então, na avaliação do dano moral, é levado em conta justamente essas situações diferentes. Bom, ainda nessa linha, só para não perder o fio da meada, a gente estava falando sobre essa questão da sociedade que demanda demais uma litigância extravagante. Eu discuto aqui com o senhor, já quero lhe levar para a justiça, e nas redes sociais o povo vive para brigar. Eu costumo dizer que a rede social só é o sucesso que é porque o povo briga nela, porque parece que pelas boas práticas, infelizmente, as pessoas não utilizam tanto. Estimula-se através do conflito. E aí o camarada discutiu ali na rede social, pronto, já é calúnia, injúria e difamação. Vou para a justiça. Com esse volume de litigância que está se criando através desse advento das redes sociais e desse ambiente de conflagração nas redes sociais, esses mecanismos, conforme o senhor citou e conforme a gente falou agora há pouco, para que as pessoas tentem chegar a uma composição sem necessariamente judicializar e atravancar ainda mais a justiça, o senhor acredita que eles vão ter que estar se aperfeiçoando à medida da evolução da própria internet? O que eu costumo dizer muito é que com a massificação das redes sociais, as pessoas meio que perderam o freio do que é a decência, do que é o convívio no dia a dia. Quando não havia a massificação das redes sociais, muitas vezes a gente não se envolvia em conflitos simplesmente porque antes de fazer alguma coisa a gente refletia. A gente pensava, ponderava e avaliava. Hoje nas redes sociais se diz tudo o que quer, na hora que quer, sem se preocupar com as consequências. Mas todo mundo deve saber que a palavra, depois de dita ou escrita, ela tem consequências. A Constituição nos garante a liberdade de expressão. É uma garantia que nós todos defendemos. A Associação dos Magistrados defende plenamente a liberdade de expressão de quem quer que seja, porque é uma garantia conquistada e que deve ser preservada. Mas a liberdade de expressão não quer dizer que as pessoas não possam ser responsabilizadas pelo que elas dizem e pelo que elas fazem. Você tem direito de dizer o que você quiser, mas você vai responder pelas consequências do que você disser e fizer, se essas consequências atingirem alguém, de forma caluniosa ou de forma difamatória. O fato de você poder falar não quer dizer que você pode esculhambar qualquer um, a qualquer momento, em qualquer local. O fato de você poder falar é você poder falar de forma responsável e assumir as consequências dos seus atos. Por isso que a gente diz, a liberdade de expressão ela deve ser garantida a todo mundo e de forma absolutamente transparente, não usando de subterfúgios, de perfis falsos, de fake news. Isso é o que deve ser combatido. A má informação é que deve ser combatida. A mentira é que deve ser combatida. A irresponsabilidade de quem fala é que deve ser combatida. Mas a liberdade de expressão ela deve ser garantida. Agora, as pessoas que falam têm que ter consciência de que elas podem ser responsabilizadas pelas suas falas. Agora há pouco, o senhor falou a gente falando sobre a questão da estrutura dos fóruns, o senhor tocou no aspecto da segurança. Me chamou muita atenção os casos que acontecem em todo o país de juízes que vivem praticamente enclausurados, sobretudo juízes que atuam em áreas criminais por conta de ameaças. E tem juízes que ficam enclausurados mesmo, presos dentro de suas casas, presos dentro dos fóruns. Aqui na Paraíba nós chegamos a ter casos que toquem nesse nível de gravidade?
Sim, a gente tem vários casos, aí esses casos são cíclicos, não é que haja uma permanência, mas em determinados casos tem magistrados que sofrem ameaças, que é preciso andar com escolta, que é preciso que tenha a sua casa monitorada. Então isso é da nossa profissão, é uma profissão que ela é uma profissão de risco, não deixa de ser, porque a gente trabalha todo dia contrariando interesses. Quando uma demanda vai à justiça que o magistrado decide, não precisa ser necessariamente em um processo criminal, mas quando duas pessoas estão litigando e que há uma decisão, uma pessoa perdeu, uma pessoa ganhou. Aquela pessoa que perdeu, muitas vezes, ela não fica satisfeita com a decisão e a reação humana, ela é imprevisível. Então, um pai ou uma mãe que perde a guarda de um filho, alguém que perde seu patrimônio porque é leiloado. Então, tudo isso gera tensão. Então, a magistratura, exercer a magistratura é uma profissão que a gente exerce e está submetido a um risco constante. Daí a necessidade de várias garantias que são dadas ao magistrado para que ele possa exercer essa sua profissão de forma mais imparcial possível. Porque no dia que a gente admitir, que a população admitir que um magistrado possa ser livremente ameaçado ou intimidado, quem está perdendo não é o magistrado, não é o poder judiciário. Essa intimidação, essa falta de garantia para a magistratura, ela vai se refletir na ponta, lá na população, porque seus julgamentos não serão mais imparciais, não serão mais livres de medo. Então, por isso que a gente busca melhorias, busca garantias, busca uma melhor estrutura de segurança para que, ao final, essa profissão ela possa ser desenvolvida e entregue da forma mais justa e imparcial possível. Doutor Marcos, tinha muitos outros assuntos para a gente poder abordar, mas infelizmente o nosso tempo já está completamente estourado. Queria dizer que foi um prazer recebê-lo e inclusive lhe convidar para voltar aqui em outras ocasiões para a gente poder abordar temas, digamos que de maneira mais específica. Muito obrigado. Muito obrigado e eu que agradeço e estou sempre à disposição para informar bem a população campinense e paraibana. Conversamos, portanto, com o presidente em exercício da Associação dos Magistrados da Paraíba, o doutor Max Nunes de França. Agora são 12 horas mais 38 minutos. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.